Abertura. Fundo azul. Linha branca horizontal se divide em duas e forma um quadrado que logo se desfaz. Círculo se divide horizontalmente em outros coloridos e se desfazem. No centro, Repórter Justiça. Um processo criativo que exige habilidade e muita técnica. Ser artesão é traduzir em uma peça a história de uma determinada cultura. É pensar em beleza, é ser gracioso, é apresentar uma arte que toca quem a observa. Através de uma peça artesanal, né, nós conhecemos as crenças, né, a herança dos nossos avós, dos nossos filhos, do povo brasileiro. Então, o artesanato ele é de extrema importância porque ele materializa a cultura, ele tem essa capacidade. O Demóstenes começou a fazer bibelôs em Juazeiro do Norte ainda na adolescência. O cearense usava todo tipo de material nas criações. Só que foi com a fécula de mandioca que ele se encontrou. Para a gente foi um achado maravilhoso, né? Porque era leve, era um material leve, a gente tinha como enviar pela transportadora e pelo correio também, assim, sem muito problema, porque o barro, madeira, ela pesava muito e o cliente às vezes tinha que arcar com um custo maior, né? Dá uma olhada na riqueza de detalhes. E a gente tem que valorizar e tem que trabalhar com as nossas características, que é o principal, né? Isso é fundamental, que é você pegar todos os elementos que tem na sua cultura, né, e colocar no seu trabalho, porque não tem como você estar trabalhando aqui com uma coisa de uma outra região e você fica meio que incoerente, né? Você morar numa terra, né, e está desenvolvendo cultura de uma outra terra. Portanto, é essa importância, né, de trabalhar com as nossas características, as nossas raízes, né, tudo aquilo que a gente vê, que a gente presencia no nosso dia a dia, né? O trabalho é minucioso. As esculturas, nos últimos anos, diminuíram de tamanho e foram parar nos tabuleiros de xadrez. Uma arte diferente e marcante no estado. O ganha-pão que dá um orgulho danado para o Demóstenes. É minha profissão, né? Eu me sustento e sustento minha família todos esses anos, né? Só com o xadrez, só com o artesanato, né? E nunca tive outra atividade que não fosse o artesanato. Não é de hoje que o artesanato está presente na humanidade. 6.000 anos antes de Cristo, em pleno período neolítico, surgiram os primeiros objetos artesanais. Nessa época, o homem aprendeu a polir a pedra. Cerâmicas eram produzidas para armazenar e cozinhar alimentos. A técnica de tecelagem das fibras animais e vegetais também foi descoberta nessa fase. Depois vieram as figuras rupestres em várias partes do mundo. Os desenhos mostravam animais, plantas. Não parou aí. O tempo passou e aqui no Brasil o artesanato começou a se popularizar com a colonização europeia. Negros e índios foram importantes nesse processo de fabricação. Por aqui, nossa arte está hoje em cerâmicas, rendas, cestarias, na tecelagem e também no trabalho talhado em madeira. A arte ela persegue a humanidade desde os primórdios até hoje, né? Então, eu percebo a arte popular como a construção identitária de um povo, na medida em que a matéria-prima que se trabalha, que os artistas expõem, está geralmente no entorno ali das pessoas, a partir dessa relação, repito, homem-natureza, e a partir disso aí cria-se o que nós chamamos de identidade nos estudos culturais. Com a Revolução Industrial, as produções em massa se destacaram. O que era feito à mão ficou em segundo plano, perdendo um pouco do valor. Para alguns especialistas, o termo artesanato foi visto de modo pejorativo. É por essas e outras que muitos preferem substituir a palavra pela expressão arte popular ou cultura popular. Eu penso que esse termo ele traz uma expressão politicamente correta, adequada e valorativa, porque a arte popular ela não se propõe erudita, né? Ela é arte popular, ela tem o seu lugar de fala, né? Então eu penso que essa expressão arte popular ela contempla o significado, né, do que se entendia durante muito tempo sobre artesanato. Maria Dalva aprendeu a fazer flores artesanais por necessidade. Aos 68 anos, continua na ativa. Hoje ela expõe o que produz na Feira da Torre de TV, tradicional ponto turístico de Brasília.
Eu gosto de colher, eu gosto de fazer, eu gosto de expor, ter contato com as pessoas, eu gosto muito. E é isso, estou aí na luta até hoje, gosto demais. O artesanato para mim, na minha vida, a base de Deus e eu, é tudo. Maria Dalva recentemente foi homenageada na mostra Pioneiros Mestres Artesãos, uma iniciativa que dá visibilidade a histórias, saberes e conhecimentos e mistura o trabalho feito ao longo de décadas por artistas da região. Flores artesanais. O artesanato pode ser considerado a maior riqueza de um povo. No caso da Marina, filha da Maria Dalva, a arte popular é também engrandecedora. Brasília, ela nos acolhe muito bem, né? Quem mora aqui, todo mundo gosta do que nós fazemos, todo mundo leva para sua casa a nossa arte. E é isso. Sou brasiliense, nasci aqui e tenho como profissão ser artesã. E se tem algo que o brasileiro sabe fazer é arte. Não dá para você entender a constituição da historiografia brasileira, da geografia brasileira, da cultura brasileira, desconsiderando a cadeia da produção popular, que é muito forte, que é muito pujante, que é grandiosa em termos de quantitativos, de mestres e mestras que labutam, que resistem e que faz acontecer a perpetuação da tradição ensinada de pais para filhos. Então eu penso que isso tudo é muito importante para que a gente tenha essa visão ampla, arrojada do que se entende sobre cultura brasileira. De norte a sul do país, com características próprias e peculiares. Um artesanato diverso que transforma o Brasil numa colcha de retalhos cultural. O artesanato ele tem essa capacidade de potencializar um local, né? Ele tem a capacidade de chamar um destino turístico, ele tem várias capacidades. O artesanato ele é transversal, né? Ele pode ser inserido em vários setores, como a moda, né? Que a gente acabou de ter agora um desfile da Fashion Week com o Ronaldo Fraga, né, com os artesãos da Paraíba. Então ele pode ser inserido na parte de decoração, ele é inserido na parte de construção civil, de móveis, né, todas as áreas, né. O repórter Justiça foi até Manaus, no Amazonas, mostrar a produção de 70 indígenas de diferentes etnias. Elas fazem parte da Associação das Mulheres do Alto Rio Negro, que existe na região desde 1987. Na época, as mulheres eram trabalhadoras domésticas, não tinha lugar para elas se reuniram. Então, essa necessidade criou, a partir desse momento, de ter uma referência dessa organização que estamos hoje. Além da renda familiar, o artesanato confeccionado por mulheres indígenas aqui na associação é uma forma da valorização cultural da nossa identidade como mulher indígena, na nossa língua, que conversamos umas com as outras, as nossas histórias ancestrais que circulam o nosso bem-viver. As artesãs trabalham com decoração, moda e acessórios. Nossos artesanatos são vendidos nas feiras, nas exposições, nas universidades e eventos culturais e outros que nos convidam para expor nossos artesanatos. Já em Roraima, são os homens da etnia Waimiri-Atruari que passam a arte ancestral para as novas gerações. No passado, nosso avô usava para carregar o produto, né? Nossa alimentação, tudinho. Todo cesto que nós fizemos, toda cestaria, é utilizado no dia a dia. Então, agora, hoje em dia, né, nós estamos vendendo artesanato nosso, o que nós usamos no nosso dia a dia. De tudo, toda peça de artesanato é utilizado para cada atividade cotidiana. E será que nossa arte popular é valorizada pelo brasileiro? A resposta, por incrível que pareça, é não. O brasileiro foi ensinado a gostar do que é de fora em detrimento do que é de dentro. Ponto. É incrível como a gente recebeu durante a vida inteira
essa compreensão de que as coisas que vêm de fora são mais bonitas, são mais importantes, em detrimento das coisas que nós produzimos. Então, isso está muito enraizado na nossa cultura. Mas o fato é que, com essa explosão que a arte popular, com essa valorização dos órgãos públicos e privados, no fomento de algumas cadeias, de algumas preciosidades pelo Brasil, começa a se perceber um movimento contrário, né? De entender a importância daquilo, de passar a ver aquilo com outros olhos. Daí a importância de se ensinar arte e cultura desde cedo. Essa valorização do artesanato, ela precisa começar numa base, né, uma base escolar, né, que traz todo esse respeito, todo esse reconhecimento, né, todo esse entendimento da importância, né, econômica e social, né, e cultural do artesanato. Pensando na valorização e na promoção do artesanato tradicional brasileiro, há mais de 20 anos nasceu a Arte Sol, uma organização sem fins lucrativos que traça estratégias voltadas para a sustentabilidade socioeconômica, cultural e ambiental de comunidades. Esse projeto nasceu quando nós percebemos que a gente precisava dar soluções novas para o atendimento de populações em situação de catástrofe natural, como a seca. Então, nós precisávamos inventar uma maneira de que o governo, além de dar um recurso para as pessoas, gerasse renda, gerasse conhecimento, mudasse a situação. Então, essa foi a ideia do Artesanato Solidário, foi trabalhar com as comunidades que têm um artesanato já conhecido, um saber popular que está desaparecendo e fazer disso uma maneira de gerar renda, portanto, de dar sustentabilidade a essas comunidades e não simplesmente um apoio porque estamos numa época de seca. Hoje o projeto apoia o fazer artesanal como tradição e promove a autonomia dos artistas. A gente trabalha assim que essa tradição, ela não se acabe, sabe? Por isso a gente procura incentivando os mais novos. A cultura sempre tem que ser valorizada. Porque se a cultura ela não for valorizada, o que vai acontecer, a geração futura não vão conhecer mais nada. O Repórter Justiça faz uma pausa. No próximo bloco, o repórter Leonardo Ferreira vai mostrar que os artesãos só tiveram a profissão regulamentada recentemente. E mais, a carteira nacional que dá benefícios a quem vive de arte no país. Não saia daí, o intervalo é rápido. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. Vinheta de transição. No centro, Repórter Justiça. A sensibilidade no olhar e a delicadeza no manejo tornam cada peça única. O artesão, mais do que qualquer profissional, sabe dar vida e cor ao que produz. A atividade artesanal se fortaleceu muito nas últimas décadas. Não é à toa que garante o sustento de aproximadamente 10 milhões de brasileiros e movimenta 50 bilhões de reais ao ano. O artesanato ele é uma fonte de renda extremamente importante, das pessoas resgatarem aquela habilidade que tinha em alguma coisa e buscar uma renda adicional, uma renda complementar ou até a renda principal conforme a atividade. Apesar de ser uma das práticas mais antigas do mundo, aqui no Brasil a profissão só foi regulamentada em 2015. A Lei 13.180 estabelece, por exemplo, que o artesão não pode ser pessoa jurídica e deve atuar de forma individual, associada ou por meio de cooperativas. O artesão pode até usar máquinas e ferramentas que garantam qualidade e segurança ao serviço, mas é o trabalho manual que deve prevalecer. A legislação estipula ainda direitos que um profissional autônomo não tem. Eu destaco o inciso segundo dessa lei, que fomenta, permite, a linha de crédito especial para financiamento de comercialização de produtos artesanais, aquisição de matéria-prima, de equipamentos imprescindíveis para o trabalho dele. Então, o artesão, via de regra, qual que é a grande característica dele? A informalidade. O país também conta com o Programa do Artesanato Brasileiro. Criado há 3 décadas, ele dá oportunidades de trabalho, além de permitir a capacitação de artesãos e a comercialização das peças.
O objetivo do programa é desenvolver atividades que valorizam tanto o artesão brasileiro, elevando o seu nível cultural, social, econômico, como também desenvolver ações que para promover o artesanato no âmbito nacional e internacional. Já a Carteira Nacional, uma espécie de identidade do artesão, permite a participação em feiras nacionais e internacionais, oficinas e Mulheres cursos. Em feira de artesanato. O que o artesão tem que fazer? Além dele ter entregado documentação, carteira de identidade, o cadastro já vai estar com essas informações, ele vai ter que fazer também um teste de habilidade. E esse teste de habilidade, inclusive hoje ele pode fazer isso por meio de um vídeo, encaminhar isso também para a coordenação estadual, que já agiliza todo esse processo. E o que é esse teste de habilidade? É um teste em que o artesão vai poder filmar todo o trabalho dele, desde o manejo da matéria-prima até ele fazendo o trabalho dele, para que comprove aquela técnica e possa efetivamente ter a Carteira Nacional do Artesão conforme os critérios estabelecidos na base conceitual do artesanato brasileiro, que é a Portaria 1007. A carteira isenta o artesão do ICMS e facilita o acesso a empréstimos bancários. Para confeccionar bijuterias, bolsas e objetos de decoração, Rodinei usa sementes e fibras e reaproveita madeira. Graças a Deus, eu estou vendendo bem colares de decoração, porque as pessoas estão ficando mais tempo em casa, então estou procurando arrumar suas casas, decorar as casas, então está tendo muito procura dos colares de decoração e dos colares de parede e mesa. Com a pandemia do coronavírus, muitos profissionais foram prejudicados. O orçamento da Selma despencou. Ela é artesã há mais de 40 anos, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Faz redes, colchas, capas de almofadas e outros produtos que ficaram meses estocados. Não tendo feira, você não vende. Selma Gomes, artesã. E além, por exemplo, se tem feira, você vai e não vende, mas você divulga o seu trabalho. Então, com essa pandemia, a gente nem vendeu, nem divulgou o nosso trabalho. Para piorar, o algodão, principal matéria-prima utilizada, andou em falta. Antigamente plantava-se o algodão aqui, mas os produtores deixaram de plantar por falta de água, por falta de chuva, né? Chove muito pouco aqui no Vale do Jequitinhonha, então eles não estão mais plantando algodão. E se planta, dá muito pouco e muito assim... Um algodão que não dá umas peças bacanas. Ateliê fechado, prateleira cheia. Foi assim com Jaqueline, artesã de Apiaí, interior de São Paulo. Sem dinheiro e com as contas chegando, ela precisou se reinventar. Decidiu usar as redes sociais para divulgar o trabalho. Deu super certo. Eu comecei a receber bastante encomenda. Então eu recebo o pedido pelo WhatsApp, faço a negociação pelo WhatsApp, produzo a peça e envio pelo correio para a pessoa. Tudo online. Então, gerou um novo mercado para mim, o que antes a gente não fazia. Você viu até agora que muitos artesãos aprenderam as técnicas com gerações passadas. Mestre João de Fibra teve o primeiro contato com o artesanato aos 13 anos. Não parou mais. A natureza me ensinou, né? Eu não tive professor, sou um autodidata. E eu moro aqui em Novo Gama desde criança e aqui eu comecei a fazer as primeiras coisas de artesanato, só que não era capim-colonhão, eram flores do cerrado. Atualmente eu trabalho com capim-colonhão como carro-chefe, mas também desenvolvo técnicas em outras fibras também. O resultado está nos brincos, cestos e painéis. João é o único em Goiás a ter a carteirinha de mestre artesão. E olha que bacana, as peças dele são vendidas de norte a sul do país e já foram enviadas até para a Europa. O mestre artesão, ele se notabilizou em seu ofício, legitimado pela comunidade, quer dizer, a comunidade reconhece ele, que ele representa essas gerações, quer dizer, é um trabalho que ele vem fazendo há mais tempo, ele já está difundido esse conhecimento junto à sua comunidade, quer dizer, ele tem um conhecimento um pouco mais apurado da técnica que ele exige, e isso lá legitimado por toda essa comunidade que ele participa,
pessoa, ele já transfere esse conhecimento por gerações, ele recebeu isso de uma geração anterior e está fazendo essa transferência desse conhecimento dele para novas gerações. E esse conhecimento é acerca tanto do processo como da técnica oficial artesanal, entendeu? Agora a gente conta a história da Mônica. Há 10 anos, ela e uma amiga criaram o Mercado das Madalenas, um grupo para expor trabalhos de colegas. Nós fazíamos uns 4 eventos ao ano. Os últimos eventos presenciais estavam sendo lá no Museu da Casa Brasileira, que é um museu muito bacana aqui em São Paulo. Nós tínhamos 100 expositores, 100 pequenos empresários, pequenos produtores, né? E cada um fazendo designer, moda, em todos os segmentos. Os encontros permitem que os artistas contem as próprias histórias. A gente fala que a gente é uma grande família, porque no fim esses eventos são muito divertidos, as pessoas que vão gostam muito de estar presencialmente e falando com o pequeno produtor, sabendo da história de cada um deles, o processo de trabalho de cada um deles, isso é muito importante. É diferente que você entrar num shopping, entra numa loja, você está comprando um produto bárbaro, mas você não sabe a história que tem por trás daquela peça, né? Na pandemia, Mônica colocou em prática um desejo antigo. Fez um site para divulgar peças exclusivas de artesãos de várias cidades. Essa ideia do site, ela veio para ficar, porque a gente acha que dá uma continuidade ao trabalho deles, de pessoas que às vezes, por motivos diversos de tempo ou por praticidade, preferem estar comprando online. E assim que der possível, a gente vai voltar a fazer nossas edições presenciais, que é o que a gente, na verdade, mais gosta, né? De estar com todo mundo, que acaba virando uma grande festa e recebe as pessoas, é o que a gente mais gosta de fazer. O Repórter Justiça faz um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre a relação entre artesanato e sustentabilidade. Você vai saber ainda que a arte brasileira tem sido exportada para vários países. Não saia daí. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Vinheta de transição no Centro Repórter Justiça. Até aqui conhecemos a história do artesanato brasileiro. Vimos também que muitos artistas se reinventaram na pandemia com as vendas online. Agora a gente mostra que a consciência ambiental tem uma relação próxima com a arte popular. É fácil explicar. O que para muita gente é lixo, não tem nenhum valor, nas mãos de quem sabe vira arte. Uma pesquisa feita pelo Sebrae revela que 3 em cada 5 artesãos desenvolvem alguma atividade que ajuda na conservação da natureza. Rosana gosta de dizer que o hobby virou trabalho sério. Na crise sanitária, a dentista fechou o consultório e aproveitou o tempo em casa para se dedicar ao artesanato. As peças em cerâmica são incríveis. A maioria, utensílios de cozinha, como travessas, pratos e tigelas. Você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com sustentabilidade, né? Rosana tem uma linha toda feita com materiais reciclados. Conforme eu fui fazendo a cerâmica, foi acumulando aquela cerâmica de descarte, que são os pratos que trincam, as peças que quebram. E um dia eu sentei no chão da minha cozinha, espalhei aquele bando de peça no chão, comecei a juntar peça com peça, caco com caco, ia tudo pro lixo. E comecei a esmaltar, fiz um forno, eu queimo em alta temperatura, 1200 graus, e saiu um forno inteirinho de umas peças, para mim, esteticamente muito bacanas. Rosana mora no Rio de Janeiro e trabalha sob encomenda. O vidro que utiliza, por exemplo, ela retirou de um lixão no interior de São Paulo. Eu vou no lixão lá de Marília e compro dos meninos as garrafas azuis, as garrafas verdes, a gente higieniza, eu quebro aquele vidro e fundo junto com a cerâmica o vidro. Lixo que vira luxo. Quem recicla valoriza o trabalho dos catadores, economiza matéria-prima e ajuda a reduzir as poluições do ar, da água e do solo. O artesanato precisa estar em harmonia com o meio ambiente. E dá só uma olhada nessas fotos, uma peça mais requintada que a outra. O registro é da Feira Internacional de Artesanato. Hoje nós trabalhamos em Curitiba, no Paraná, nós trabalhamos em Santos e em outras cidades com esse evento. Acho que ele é um dos poucos que sobreviveu nesse porte internacional e
Ao mesmo tempo, nós vamos utilizar essa condição para expandi-lo mais ainda. Nos últimos 6 anos, segundo o Ministério da Economia, foram investidos quase 40 milhões de reais na realização de feiras. Atualmente, o Ministério desenvolve o projeto Aprendendo a Exportar Artesanato, em conjunto com a Universidade Federal da Paraíba e com a coordenação do Estado. A gente vai disponibilizar uma ferramenta dentro do portal para possibilitar e dar um passo a passo para que o que o artesão precisa fazer para atingir o mercado internacional. Então, isso acaba gerando oportunidade, gerando renda para esses artesãos e certamente dando visibilidade para esse maravilhoso artesanato brasileiro. Para o produto chegar ao destino fora do país, o artesão tem vários caminhos. Os mais comuns são por associações, cooperativas ou consórcios de exportação. 2 dicas importantes são se planejar bem para a mercadoria ser entregue intacta e conhecer o consumidor final. Érica está sempre atenta a isso. Todas as peças de metal que a gente usa, elas não contêm níquel, elas não têm chumbo, né? Então, assim, é bem tranquilo, né? Porque ela é bem recebida lá fora, né? A questão da durabilidade e o couro que a gente usa também, ele é um couro degradável em prazo curto de tempo. Então, ele também é bem aceito e bem recebido lá fora. Ela mora em Belo Horizonte, é artesã há 2 décadas. Parte das peças que produz é vendida por aqui. A outra segue para o exterior. A gente corta a peça, né? Cortamos as flores assim, ó. Isso aqui são orquídeas, né? Aí nós modelamos essas orquídeas, pintamos, aí que são as folhas, e agregamos as pedras brasileiras e transformamos essa peça de couro numa gargantilha de orquídea. Olha que coisa linda! Para o artesão, não há ambiente melhor do que o das feiras. A frase é da Tânia, que por muitos anos teve no artesanato a principal fonte de renda e hoje utiliza as técnicas como forma de passar o tempo. Ela cuidou da 31ª edição da Feira Nacional do Artesanato, no fim do ano passado, a maior do segmento na América Latina. A feira sempre foi a grande vitrine do artesanato brasileiro. O que o artesão vende não é só o que ele vende ali na feira, ou no varejo, ou mesmo um lojista que chega e compra e paga para ele na hora. O importante é o contato que ele faz, que vai garantir o escoamento da produção dele no ano seguinte. A gente tem diversos casos na feira de artesãos que só participam da Feira Nacional de Artesanato. Porque o que ele faz, ele vende toda a produção dele do outro ano, tá? Então, assim, a comercialização, que é o grande mote, mas a feira também é uma grande escola. Para a Tânia, artesanato é projeto de vida e não basta ter um produto de qualidade e despachá-lo pelos correios. O artesão precisa conhecer as exigências do mercado internacional. Na Europa, por exemplo, você tem o VAT, que para você botar um produto lá, não interessa se é uma amostra, se é venda, se é um estoque que você quer deixar na Europa, na hora que o produto entra, você tem que pagar o imposto. Não tendo vendido ou não vendido aquele produto, você tem que pagar o imposto. Isso é um impacto muito grande, tá? Nos Estados Unidos já é diferente. Nos Estados Unidos você já não paga o imposto, porque nos Estados Unidos quem paga o imposto é a ponta quando compra. Então, e às vezes o artesão não entende isso. O Repórter Justiça desta semana fica por aqui. Já segue a gente no YouTube? TV Justiça Oficial. Nosso e-mail é reporterjustiça@stf.jus.br. Você já sabe, né? Na semana que vem temos um novo encontro. Até lá! Créditos finais. Produção Marcela Luiza. Reportagem Fernanda Mulaiati e Leonardo Ferreira. Edição de texto Fernanda Mulaiati. Cabelo e maquiagem Eliane Neves. Figurino Thalita Oliveira. Cinegrafia Jefferson Martins. Assistência técnica Cleber Leite. Edição de pós-produção Diego Melhotti. Videografismo Leonardo Peluso. Audiodescrição visual. Roteiro Caio Daniel. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Rosa Vaz. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça e Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça Essencial 2021.